Olá, queridos amigos do GPEC. Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê entendimento. Queria agradecer pelo convite para estarmos juntos hoje em mais uma reflexão sobre um tema proposto pela casa que está no Evangelho, em especial, especificamente, no Sermão da Montanha, onde Jesus vai dizer: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, esse é o nosso tema, e, na verdade, é algo que sempre intrigou todos aqueles que refletiram sobre a mensagem de Jesus ao longo do tempo, e vem intrigando, né? E vem intrigando, vem sempre conduzindo a muitas reflexões, muitas discussões, muitos debates, né? Alguns religiosos que não admitem a reencarnação, para estes, então, é profundamente desesperador, né? Muito desesperador, porque você, na proposta de Jesus, ser perfeito como Deus é perfeito em uma única vida, né? Imagine o desespero das pessoas que não têm esse entendimento de que nós estamos submetidos a um processo de aperfeiçoamento, né? Então, o que vige, o que vigora, o que existe é a perfectibilidade, ou seja, a possibilidade de se ser perfeito. Mas isso não em uma única vida, em uma única existência, né? Isso não tem condições. Mas em muitas vidas, muitas reencarnações. Muitas vidas, quer dizer, vida no sentido do que a gente entende de existência, né? Porque a vida é uma só para o espírito, com várias existências ou reencarnações, né? Então, amigos, é bastante desafiador esse tema, e se não é o Espiritismo, a gente dificilmente passa a ter alguma luz sobre ele, né? O Espiritismo vem lançar luzes muito importantes, porque vem trazer na sua essência o princípio muito relevante e central, que é o princípio da evolução. Sem evolução não pode se conceber que um ser, né, criado possa se desenvolver a ponto de ser perfeito como Deus é perfeito, né? Então, só dentro de um entendimento, de uma compreensão do princípio evolutivo e das suas diversas manifestações, da sua trajetória evolutiva, né, é que nós vamos entender isso. E essa trajetória evolutiva, no caso dos seres criados muito simples, né, e sem nenhum tipo de conhecimento, portanto ignorantes, inclusive da sua própria existência, nós estamos falando de existência, né, como portador de forças, porque no nível já de espírito nós somos portadores de forças, a inteligência, né, o sentimento, a fé, a vontade, são forças internas do espírito, e que é essas forças que vão sofrendo o seu desenvolvimento, né? Joana de Anjos vai falar em atualização, né? Vão se atualizando, que é o seu próprio desenvolvimento, a sua própria manifestação. Então, compreender esse processo, inicialmente nós teríamos que compreender Deus, a intimidade de Deus. Mas Kardec faz essa pergunta aos espíritos, se é possível ao espírito compreender a intimidade de Deus, questão número 10 do Livro dos Espíritos. Os espíritos já vão logo dizendo que não, né? Que não, no nosso nível de evolução não, e que falta ao homem o sentido, né? Não é falta um sentido, é falta o sentido
sentido de Deus. Então, esse sentido, né, interno, porque isso não é externo, ninguém fique procurando Deus em coisas externas, mas você vai encontrar Deus na intimidade e na profundidade de seu espírito próprio, da sua alma, já que o próprio Jesus diz que o reino dos céus está dentro de nós. E ele propõe a viagem interior, né? Uma viagem para o reino do espírito, através dos vários renascimentos, não é assim que ele fala? Ninguém verá o reino de Deus que está em nós, está em todos, se não nascer de novo. Nascer de novo, amigos, é renascer. O que é nascer de novo? É renascer. Nascer de novo é renascer. E aí ele diz, renascer da água, ou seja, da nossa estrutura corporal, física, que nascemos corporalmente da água. Né? Nascemos no líquido amniótico, e as nossas células bases de formação da estrutura do ser físico, ela é aquosa. Né? Então, nascer da água, então nascer corporalmente, tem várias reencarnações, e nascer do espírito. Aí. E nascer do espírito. Né? Então, são dessas, a estrutura corporal servindo de base para você ir desenvolvendo essas forças nesse nível de evolução. Porque há níveis de evolução mais avançados que não precisam de corpos tão materializados assim. E em um determinado momento serão pouquíssimas as nossas reencarnações, só para pequeníssimos desenvolvimentos, até que a gente transita para o nível de espírito puro, onde não vai precisar mais haver reencarnação. Aí o espírito já tem alcançado a sua perfeição possível. Né? A sua perfeição possível. Então, este sentido que está no item 10, e isso obviamente vai estabelecer que nós estamos muito distantes ainda dessa compreensão, mas muito distante, muito. É algo assim, é uma distância abissal, né? É algo... É como se houvesse uma margem que a gente não tivesse condições de alcançar, de ver. Né? Há uma margem, mas a gente não tem a mínima condição de ver. Então é um pouquinho isso aí. Porém, como diz Huberto Holden, um grande filósofo, educador e pensador brasileiro, ele diz: Deus só pode ser captado, percebido pela intuição. Olha aí, pela intuição. Né? Então não é uma intuição como processo externo, de captação externa, mas uma intuição do nosso próprio campo interno, porque ele está lá dentro. Então nós vamos perceber todo esse amor. É claro que podemos usar recursos da visualização, né? Recursos da contemplação da natureza, não é assim? O pensamento imaginativo, muitas coisas. As constatações da causa e efeito, né? Que aí é o campo de ciência. Né? Mas nós estamos falando de processos intuitivos, que são processos de profundidade. São, por assim dizer, a verdade que sai do campo de profundidade, caminha por dentro das estruturas da mente, né? Vem lá dos recuados e profundos campos da nossa gênese, da nossa origem, vem transitando e sai aqui no nível do consciente. Claro que de uma forma incompreensível, intraduzível ainda. Mas à medida que nós vamos nos apropriando dos recursos espirituais e vamos desenvolvendo as nossas forças espirituais, nós vamos conseguindo o quê? Fazer mais traduções disso. Não a tradução exatamente intelectual, porque esse é um problema muito complicado. E por isso é que os intelectuais, de um modo geral, e materialistas, eles não entendem Deus, porque eles querem ver um Deus assim, 1 mais 1 é 2, aqui está Deus. Mas só pelo fato dele não poder traduzir Deus, mas sentir-lhe o impulso, que é um registro importante,
Deus sendo sentido, ele já deveria conceber a existência de Deus. Mas é essa inteligência espiritual que eles não têm. Por isso que Jesus faz toda aquela referência que os doutores não vão compreender, né? Lembra que ele fala isso, né? Em algumas passagens, doutores não vão compreender, os doutores não... Porque não vão, porque assim, são pessoas... Me desculpe, não é querendo diminuir de modo algum uma pessoa que se desenvolveu no seu intelecto, ao contrário. Mas é assim, desenvolveu muito para fora e ficou embotado no seu campo de profundidade, no seu mundo interior, na sua vida interior. É uma vida embotada, é uma vida recolhida, né? É uma vida não manifestada. Mas é óbvio que pelos processos de evolução o indivíduo vai se modificando, até porque o próprio Deus vai criar experiências um pouco à frente para eles, onde eles não vão ter muito contato com o intelecto, porque eles já não vão precisar tanto. E aí vão desenvolver outros níveis de entendimento. São muitas reencarnações pela frente, a gente não tem nem ideia disso, mas são muitas reencarnações ainda pela frente, e que essas encarnações são preparadas para desenvolver esses recursos espirituais do indivíduo, e aí a fé dele se amplia, né? Ele deixa de ter uma fé em si mesmo, que é uma fé puramente humana, nas suas capacidades, nos seus recursos para fazer, para empreender, para se sustentar, etc. Que é óbvio, é a primeira manifestação de fé que tem é a fé no próprio indivíduo, do indivíduo no próprio indivíduo, não em Deus, que ele não acredita, mas no próprio indivíduo. Mas já aí ele não sabe que é um recurso divino que ele usa. Ele só vai saber isso lá na frente. Então, amigos, é nesse processo que Jesus vai orientando e vai aconselhando. Primeiro ele diz, ensina no Pai Nosso: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que céu? Nos céus que está dentro do indivíduo. Nos céus que estão fora também, mas nos céus que estão dentro do indivíduo. Como vem impulsos elevados do bem, do belo, do ético, do correto, do amor, do amparo, do auxílio. Vem, mas o que é que o indivíduo faz? Anula esses impulsos que vem do reino, onde Deus emite esse comando, né? Dá essa mensagem, mas respeita, né? Ele estabeleceu como lei o livre-arbítrio, então respeita o indivíduo no momento em que o indivíduo vai efetivamente tomar as suas decisões para a sua autoedificação, né? Para a sua autoedificação, que os Espíritos vão explicar isso na questão 115 do Livro dos Espíritos. Uns Espíritos são criados bons e outros maus? Pergunta Kardec. Os Espíritos não, todos são criados simples e ignorantes, mas com uma tarefa. Qual é a tarefa, amigos? A tarefa do seu próprio autodesenvolvimento. Né? Você desenvolvendo suas potencialidades. E à medida que nós desenvolvemos nossas potencialidades, é a medida também que a nossa consciência se expande. E nós vamos começando a perceber coisas que não percebíamos, né? E vamos então começando a chegar a uma conclusão de que Deus realmente existe. Tanto que há momentos que o indivíduo diz: Deus existe, rapaz, Deus existe. Olha que loucura. Para alguns é uma luta descoberta, né? Mas para aqueles que já sabem que Deus existe, isso é algo até que você fica até se pô, realmente que bom, né? Há uma renovação total no indivíduo quando descobre isso, né? E daí para frente ele vai seguindo sempre nessa caminhada ao encontro de Deus. Quando ele descobre isso, esse é um ponto central, né, da nossa trajetória evolutiva, é um momento belíssimo dessa trajetória, né? Então, amigos, é por isso que quando Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está ensinando o indivíduo a orar, que ele é perguntado, ele é solicitado: Senhor, ensina-nos a orar. Então ele está ensinando o quê? Aquele que ora deve dizer, pensar e sentir, não é? Que a vontade de Deus deve ser a sua vontade. Aí haverá uma coincidência entre a vontade do Espírito com a vontade de Deus, né? Há uma coincidência nisso.
Então nós vemos pessoas que conseguiram fazer isso, não sei se na totalidade, acho que não, há muito por se fazer ainda, mas conseguiram, através de seus atos, de suas vivências, de suas emoções, de seu mundo interior, eles conseguiram realizar isto, realizar a vontade de Deus na terra. Então temos aqueles nomes já conhecidos, Madre Teresa, fulano, Beltrano, etc., né? Porque eles conseguiram esse êxtase, porque ao fazerem isso, eles estavam vivenciando um êxtase, né? Paulo chega ao ponto de dizer, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E o Cristo representava essa perfeita identificação, olha aí, né, com Deus. Jesus reproduzia essa perfeita identificação com Deus, como está lá no Evangelho de João. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ou então, quando ele diz, quem me viu, viu aquele que me enviou. Então, é essa questão da unidade com Deus, que vai acontecer quando o indivíduo desenvolver ao máximo as suas capacidades, as suas forças. Então ele vai construindo este campo interior, esse mundo íntimo. Mas isso não guarda instantaneidade. Maria, isso é muita luta, muitos equívocos, muitos erros, muitas vivências da nossa inferioridade ainda. Não é? Então, não precisamos nos sentir culpados por vivermos a nossa inferioridade. Nós precisamos ter olhos na meta, que é Deus, e sabemos que em muitos momentos não teremos forças para realizar o melhor, para fazermos o melhor. Então vamos estabelecer o que? O amor a nós mesmos, porque é o amor que Deus tem por nós. Veja, Deus não nos pune, Deus coloca a lei para que a lei seja o quê? O nosso guia efetivo. Deus é o nosso modelo e guia em atos, em ações, em movimentação, em deslocamento para a meta. Mas o nosso guia efetivo, a guia de uma rua, que é a guia de uma rua, as duas margens de uma rua, né? Alguns chamam guia, né? Outros, aqui na Bahia a gente chama muito de meio fio, né? Mas em muitos lugares no mundo se chama a guia da rua. Você não pode ir com um carro para um lugar, você bate na guia, ela não deixa você passar, né? Então a lei é este guia, este caminho, né? Que vai o indivíduo se batendo entre as margens, entre as guias, mas ele vai indo. Ele vai chegar lá, os trancos e barrancos, mas ele vai chegar. Não é? Porque há uma outra lei, aí são várias leis conjugadas, né? A verdade, a lei é uma só, mas os espíritos trazem ela fracionada para facilitar a nossa compreensão. Existe uma dessas leis, que é a lei que empurra esse carro, que é o próprio indivíduo, né? Que empurra o espírito, que é a lei de progresso. E à medida que nós vamos escolhendo mal ou bem, nós vamos andando. Escolher o mal, revive a experiência. E esse reviver da experiência, porque a lei de causa e efeito é a lei do reencontro, como foi escolhido, né, vai também levando o indivíduo a descobrir que aquilo dói, que aquilo é muito ruim de viver, é muito sofrido. Né, vamos usar essa expressão. É muito doloroso, é muito sofrido. Vamos vivenciando algumas encarnações repetindo aquilo, mas um dia vamos decidir que não queremos mais aquele sofrimento. E aí a gente muda. Mas é a lei. A lei vai empurrando a gente. Agora, o ato de decidir mudar logo ou demorar é nosso. É até quando aguentamos o sofrimento, né? Até quando vamos ficar nisso? E aí vem todos os recursos que nos auxiliam, que são os corações bons, que vêm para nos estimular nessa mudança e nesse crescimento, nesse deslocamento para Deus. Então, na verdade, amar a Deus, ou ser perfeito como Deus é perfeito, significa amar como Deus ama, né? Uma certa vez eu disse isso a uma pessoa que perguntava: o que é ser perfeito como Deus é perfeito? Nós só somos perfeitos como Deus é perfeito amando, porque a essência da movimentação de Deus é amar. Não teremos nunca o que? A amplitude divina.
que ele é a totalidade. Mas teremos o quê? Teremos e temos a essência de Deus, que é o amor. Né? O amor é esta essência de Deus. Amar é a conduta. Né? Temos a essência, é como se você tivesse um frasco de um perfume com essência muito, mas nunca tivesse destampado. Quando você destampa, você põe aquele perfume em movimento, ele se expande. Né? A comparação é grosseira, mas é um pouquinho isso. Né? Então é a gente movimentar o amor. Nós vamos chamar isso de amar. Tanto isso é verdade que Jesus, quando se refere a serem perfeitos como Deus é perfeito, e está lá também no Sermão da Montanha, né? Ele está dizendo, gente, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E aí ele segue, no final ele diz, sede, pois, perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Quer dizer, o Pai que está em você. Né? O Deus que está em você, ele quer se manifestar. Permita que ele se manifeste. E permitindo que ele se manifeste pela individualidade que somos, que ele criou, não pela personalidade. Porque a personalidade acaba quando a vida física acaba. Mas existe a personalidade e a individualidade. O ser único que somos. Quando este ser único que somos e que possui um fragmento de Deus que é único em nós, fragmento de Deus é para a gente entender, né, amigos? Pelo amor de Deus, né? É só para a gente entender, porque não temos ponto de comparação. O máximo que podemos chegar é isso aí. Dizer que somos fragmentos de Deus, para a gente ter uma ideia, porque se a gente for adotar determinadas concepções filosóficas muito complexas, a gente vai terminar entendendo menos ainda. Mas pelo menos a ideia central é a ideia de que nós devemos nos movimentarmos, porque há algo muito interessante nisso, que é assim, o amor de Deus, ele é tão incompreensível, pelo menos no nosso nível de evolução, que todo ser no universo é único e manifesta um amor único. Será que dá para entender isso aí? Será que tem como compreender isso? Não há como se quantificar o número de seres que existem no universo. Pronto, não existe. Só Deus tem condição de fazer isso. Pronto. Mas não há números, eu não tenho como dizer trilhões de seres, porque é infinitamente maior do que isso. Mas o que há de seres, há de individualidades. E uma individualidade ama da forma única. Portanto, individual. Inconcebível para a gente dizer. Nossa mente não tem como conceber o que significa isso. Mas eu estou trazendo isso para chegarmos ao ponto especial, central que é. Isso é amar. Essa é a rota. Amar é muita coisa, mas amar é a ação de integrar-se. Então vamos nos integrando a nós mesmos, fazendo o processo de integração interna total, para começarmos a repartir esse amor e vivenciarmos esse processo de integração. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da lei de amor, uma mensagem belíssima, lindíssima, ele diz: o amor é responsável pela fusão dos seres. Olha como ele chega no ponto. Olha como ele chega no ponto. Quer dizer, uma ruptura com a personalidade e a fusão dos seres. Corações que se unem. Sem perder suas individualidades. Porque o amor se torna o quê? Essa estrada, este caminho, onde todos vamos juntos, e à medida que avançamos nesse caminho, para este encontro com Deus, essa unidade com Deus, que Jesus se refere, né? E aí à medida que cada passo que damos, há uma amplitude dessa percepção, e uma consolidação da fé. Porque a fé é esse sentimento que dá a certeza
dessa destinação futura. Está aí, Evangelho segundo o Espiritismo também. Um conceito de fé trazido por um espírito lá no item 12. Salvo engano, vocês olham aí no Evangelho, no item 12. Né? Então ele vai dizer, então a fé ela vai lançar luzes nesse futuro, mas é necessário que você se aparte do passado, é necessário que você vá vencendo as influenciações da matéria, senão a gente fica sequestrado por ela. Por isso que evoluir está intimamente ligado ao processo de espiritualização, que é o processo de quê? De observar-se como espírito, sentir como espírito, agir como espírito. Jesus abre esse mesmo sermão que nós estamos falando, o primeiro movimento do sermão é esse. Felizes, bem-aventurados, os pobres, os desapegados, pobres pelo Espírito. Pelo Espírito de quê? Pelo Espírito que se é Espírito. Porque deles é o reino dos céus. Olha aí. Ele está recomendando de cara, na abertura logo. Na abertura do sermão, ele está dizendo, espiritualize-se. Hoje a gente lê assim, né? Espiritualizar-se. Mas na época não se falava desse jeito. E ao longo do tempo, a tradução disso, muitos morreram por causa disso. Porque estavam fazendo seus processos de espiritualização diferentes do entendimento da igreja. A igreja aí mata o homem. Não existe isso. É o que a gente está dizendo aqui que é para seguir. Então, amigos, nasce aí o dever. Olha uma outra mensagem de Lázaro, lindíssima para o Evangelho segundo o Espiritismo. O dever, que é a obrigação de natureza consciencial. Porque na consciência estão o quê? As leis. Elas vão se manifestando, apresentando as experiências, as circunstâncias, aquilo que tem que ser vivido, empurra a gente para as experiências, e a gente precisa viver, porque precisa desenvolver as forças, no processo de atualização e de evolução. Então, o que é que acontece? Nós vamos crescendo. Aí passa a outra etapa. Qual é a outra etapa? A de nós repartirmos isso com as outras pessoas, né? Com os outros. Então, vem a ideia de ser perfeito, né? Que no latim é perfectus, do latim, né? Perfectus, que significa, nessa tradução, significa aquilo que está completo, aquilo que não falta nada. Facere. Fazer, realizar, né? Concretizar, atuar. Per facere. O completo, aquilo que é total, aquilo que é inteiro, realizado, manifestado, vivido. Internamente e externamente, para os outros. Quando vemos alguém que estava... Aqui não existem perfeitos entre nós, né? Não existem perfeitos. Existem aqueles que se equivocam em achar que são perfeitos. Né? Existem esses que acham que já são perfeitos. E aí dizem coisas e tal, você está errado, né? Chama todo mundo de errado. E não escutam ninguém, têm as soluções de tudo. Esses são os que acham que são perfeitos. Bem equivocados. E lá na frente vão descobrir que não são. Né? E desenvolvem até uma patologia. Outros até desenvolvem uma patologia. Né? Que são aquelas pessoas que desenvolvem o perfeccionismo, que já é uma outra patologia, já é a patologia do indivíduo que quer que tudo seja perfeito. Mas como é que as coisas podem ser perfeitas no mundo de imperfeitos? Não tem como ser perfeito. Temos que primeiro vivenciar a nossa imperfeição, constatá-la,
e achar o caminho para a perfeição. O que é o imperfeito? O imperfeito é o ato, é a experiência, é a vivência, é a conduta daquele em que a perfeição ainda não se manifestou. É imperfeito. É a ação faltante, é a ação que falta. É a conduta que ainda falta, é a conduta incompleta. Vai matar o indivíduo por isso? Não. Se não queremos que morrer também, né? Não queremos isso. Mas não vemos assim. Queremos matar a pessoa. Quem tem caridade para com os criminosos? Mas quem tem? Não é? Quem tem? Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem belíssima do Espírito que diz o seguinte: a maior caridade que podemos fazer para com os criminosos é orar por eles. Mas quem ora pelos criminosos? Mas esqueçamos isso, né? Isso é para um outro dia. Então, amigos, esse perfectus é essa movimentação, né? É essa compreensão, é esse caminhar, é esse desenvolver-se, é esse atuar com os olhos na meta, mas com metas menores, metas intermediárias, que são a realização de determinadas virtudes, porque a virtude, olha aí, a virtude é que vai fazer a ligação entre o ponto em que estamos do nosso desenvolvimento e a meta. É a virtude. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar a ideia de caridade como resumo de todas as virtudes. Por isso, o lema espírita é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do intelectualismo, dos saberes totais, não há salvação. Isso é parte disso. Isso é parte. Espírito de verdade traz para os espíritos: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Instruir-se para amar melhor. Amar melhor, amar com mais qualidade. Não é? Mas nós ficamos, às vezes, no instruir-se. É errado, é certo, é errado, é certo. A gente vai chegar lá na frente depois. Em algum momento, essa instrução vai cansar você. E você vai deprimir, vai tentar achar a solução para essa depressão e vai compreender que, na verdade, a solução está em amar, que é o que, gente? Fazer esse processo de integração consigo, amando-se, e com os outros. E aí nós começamos a caminhar na direção dos outros, para, renovados pelo amor, e felizes porque já nos amamos, não nos criticamos, não nos censuramos, não nos diminuímos, não nos culpamos, porque não é solução para nada a culpa. É claro que eu preciso ter os registros da culpa. Porque alguns querem, não registra nem isso, não. Você tem que ter os registros da culpa. Ou eu violei a lei, mas não vou ficar ali parado. Eu preciso reparar. Porque o próprio Jesus disse, não, mas há possibilidade de reparação. Ninguém sairá da terra sem que pague o último centavo. Então é possível reparar. Eu não preciso sofrer. Eu preciso trabalhar. Então, queridos amigos, Joana de Ângeles traz uma obra belíssima, a sua obra psicológica, onde ela vai trazer diversas fases, diversas etapas psicológicas, que ela vai a miúde com aqueles detalhes lindíssimos desse espírito sensacional que é Joana, né? Onde ela não vive nesses intelectualismos estéreis, mas o que é que ela faz? Ela caminha no sentido de fazer uma ligação exata, perfeita, entre o que é moral, e aí nós estamos trazendo o amor como essa base central da ação de moralidade elevada, que Jesus diz que o maior mandamento da lei é amar, ama, ele diz, e toda essa movimentação do nosso desenvolvimento psicológico, desenvolvimento das nossas forças. Ela junta tudo isso. Ela junta psicologia e evangelho, e ciência, e filosofia.
e ato, né? Conduta, comportamento. Tudo isso ela vai trazendo e traduzindo para a gente essas etapas psicológicas que nós podemos dizer assim genericamente. Primeira decisão, a de autoconhecimento. Aí ela traz 5 requisitos para o autoconhecimento. Depois, um autodescobrimento, que é a efetivação, a atuação disso. Né? Conhecer o que é defeitos, imperfeições, mas também conhecer o que são potencialidades. Para que as potencialidades, os recursos, curem as imperfeições. É o homem curando a si mesmo. Esse é o trabalho sobre. Não é o espírito que vem me curar. Não é alguém que vem me curar. Eu vou ser responsável pelo processo de cura. A cura está no quê? No processo da minha integração total. Integrar-me a mim mesmo. Ela usa aquela figura, né, da perfeita integração desse eixo, na linguagem dela, né, psicológica, ego-self. Perfeita integração. Perfeita integração. Que Jesus lá no Evangelho vai dizer: todo reino dividido, toda casa dividida contra si mesma, casa e reino, o campo íntimo do indivíduo, não sobreviverá. Olha como ele fala. O mestre já está lá na psicologia lá atrás, né? Grande psicólogo da humanidade. E aí ela passa para a etapa, após o autoconhecimento, o autodescobrimento, que é essa efetivação, que o próprio Jesus também vai se referir, né, quando ele diz: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o fora. É efetivação de uma descoberta para o processo de melhoria do indivíduo. Lá o mestre, lá, Evangelho, né? Então, ela prossegue, Joana. Autoidentificação. Olha aí, a gente está falando dos recursos espirituais. Identificar-se como espírito, como individualidade. Uma outra etapa, ela brilhante, profunda, ela vai, Joana. Isso aí. Amildando as coisas, traduzindo com exemplos, trazendo um pensador ou outro, mas sem que a gente se perca naquele processo de crescimento. E aí ela vai prosseguir, então, na etapa da autorrealização. A autorrealização, que é o que a gente está falando aqui, que é você verter esse ser único que você é. Aí, ego já está integrado pelo self, nós já atuamos no mundo, na vida, com esses recursos únicos que temos e de forma livre, de forma manifestamente livre, porque já fizemos o que o mestre falou lá atrás. Né? O que é que ele falou lá atrás? Ele falou que nós deveríamos ser pobres, desapegados das coisas materiais que terminam interferindo. Temos até um impulso para o bem, mas eu tenho que dar meu tempo. Eu não posso. Eu tenho que dar algum recurso a alguém, aí eu não posso. Então eu vou limitando, mas já dou alguma coisinha que sobrou, eu já estou dando. Mas na verdade, é dar-se a si mesmo integralmente. Que é o que Jesus pede, né? Quem quiser seguir a mim, ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Renuncie ao seu campo de ideias, aos seus pontos de vista, às suas convicções. Porque são suas, são pequenas. Adote as minhas. Tome a sua cruz, tome os seus deveres, que estão na consciência, como vimos hoje. Realize-os. Siga-me. E então siga-me, né? Assim que ele diz? Então siga-me. E estaremos no reino. Estaremos no reino. Eu tinha, amigos, algumas outras considerações para fazer a miúde de algumas, pelo menos de uns 10 itens que nós vamos encontrar no próprio sermão, né, nesse encaminhamento para essa perfeição, mas é muito extenso. Então nós vamos ficar com essas breves reflexões hoje. Amemos. É o que nos cumpre, é o que nos alegra, é o que nos torna felizes e é o que
nos impulsiona para uma busca maior. Notem as parábolas que Jesus conta, são parábolas onde ele está convidando o indivíduo a fazer novas buscas, para buscas maiores, para alegrias maiores. Lembra quando ele vai tomar conta, vai pegar as contas dos servos, que ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a terceiro? Quando chega no primeiro, ele diz o quê? O indivíduo entrega 10 talentos a bom servo e trabalhador. Bom servo e trabalhador. Porque foste fiel no pouco, pouco é aquela coisa reduzida. No campo da matéria mesmo, no campo corporal que temos ainda, na nossa visão pequena. Porque foste fiel no pouco. Trabalhamos com os recursos que temos, com as forças que temos. Estamos lutando com elas, criando resistências morais para não cedermos aos nossos impulsos inferiores. Estamos lutando. Porque foste fiel no pouco, eu te concederei o muito. Que é o que o Espírito quer. O Espírito quer avançar para chegar a essa unidade com Deus, esse perfeito momento de unidade com Deus, que não se dá de chofre. Ele é saboreado à medida que nós vamos avançando e vamos constatando e percebendo que não estamos mais cedendo à corrupção. Não só a corrupção, nesse sentido que nós conhecemos, política, jurídica, né? Enfim, pessoas de todas as áreas que corrompem seus compromissos profissionais para obter ganhos, etc. Né? E também as corrupções dos sentimentos nos nossos relacionamentos, né? Enganamos pessoas e tal, essas coisas desse tipo. Mas a corrupção nesse sentido total, em que é a vivência de toda a inferioridade, que está sempre ali nos convidando para um retorno, nesse sentido. Então, a alegria de estar avançando. E cada avanço mais se descortina, mais se ampliam a percepção das luzes do reino, que cada vez mais vão ficando claras. E então a perfeição a que Jesus se refere significa: brilhe a vossa luz. Ela é muito misturada com uma série de coisas que embota. Você olha para o outro e não vê a luz do outro. Mas quando ele se esforça para que essa luz se manifeste, você vê a luz nele. E ele será para você um guia. Temos muitos guias importantes na humanidade. Lembre de alguns. Não precisa ser o Jesus. Ele é o guia máximo. Mas outros guias, outras pessoas que com seus exemplos, suas atitudes, nos auxiliam muito. E vou dizer mais. Não são pessoas de mídia. São as pessoas que convivem conosco. Muita paz.